Amém. Vamos ler o versículo 2, meus irmãos, e esse é o versículo que nós vamos reler aqui no encerramento desse trabalho. Vamos ler o versículo 2 todos juntos? Vamos lá? Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Amém. Deus abençoe a leitura e a exposição da sua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Irmãos, essa é uma epístola do Novo Testamento que eu acredito que ela é um pouquinho menos conhecida, mas o propósito dela visa preparar também um jovem ministro para o trabalho na pregação da palavra e na condução de um trabalho. É por isso que as duas cartas de Timóteo e essa carta de Tito são conhecidas no Novo Testamento como as epístolas pastorais, ou seja, aquelas que são destinadas a homens que deveriam ter essa missão de pastorear o rebanho de Deus, tá bom? Então, meus irmãos, o que nós encontramos a respeito desse homem chamado Tito? Nós encontramos Paulo se referindo a ele de uma maneira muito calorosa, que conforme consta aí no versículo 4, mostra não somente que Paulo apreciava a companhia de Tito, mas também, de alguma forma ou de outra, se considerava pai na fé dele. O versículo 4 diz que Tito era um verdadeiro filho segundo a fé comum. O que isso significa? Que Paulo provavelmente tinha a Tito como um dos seus discípulos que estava sendo preparado por ele para poder pastorear esse rebanho que Deus havia colocado nas mãos dele. Outra coisa importante, irmãos, é que essa maneira de Paulo se expressar, chamando Tito de verdadeiro filho, segundo a fé comum, poderia também fazer referência ao fato de que Tito era uma pessoa que não era tão experiente em termos de idade e vivência. Nós não sabemos muita coisa a respeito desse homem chamado Tito, mas nós podemos concluir isso conforme está escrito aí no versículo 4. Paulo tinha uma maneira carinhosa de se referir aos seus discípulos, é verdade, mas também aponta para essa possibilidade de Tito ser alguém jovem. E isso, para mim, é uma questão bastante relevante, porque as cartas pastorais, como nós falamos, abordam essa questão de existir um líder mais jovem, mesmo que ele venha liderar pessoas mais velhas, mais experientes. Se os irmãos lembram comigo, lá na primeira carta que Paulo escreveu para Timóteo, que fica 2 livros para trás, os irmãos podem ir para lá também, nesse momento, por favor. No capítulo de número 4, Paulo vai escrever um texto para Timóteo, e aí já deixando bem claro que Timóteo era realmente uma pessoa mais jovem, não é? Ele escreve a respeito disso para ele, para que isso não fosse um impedimento para ele, para que ele cumprisse a sua missão. Veja, por exemplo, o capítulo 4 da primeira carta de Timóteo, versículo de número 12. Se alguém puder fazer essa leitura para nós, fique à vontade. Primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 12. O que é que diz aí? Muito bem. É Paulo dizendo, então, ninguém despreze a tua mocidade. É claro, irmãos, que eu estou abrindo um parênteses aqui, tá? Mas essa ordem de Paulo a respeito de ninguém desprezar a mocidade de Timóteo, os irmãos pensam que isso aqui se parece mais com uma igreja que não o respeitava como pastor, como líder, ou para que o próprio Timóteo não se sentisse intimidado para poder cumprir a sua missão, mesmo sendo ele jovem. Esse versículo se parece mais com o quê? É uma palavra de Paulo para a igreja, como quem diz assim, ele é jovem, ele pode ser uma pessoa inexperiente na vida, mas ele é digno da obediência, da honra dos irmãos, ou é uma palavra ao próprio Timóteo, para que ele não se sentisse intimidado? O que esse versículo parece mais, na opinião dos irmãos? Essa é uma palavra para a igreja, ou é uma palavra para Timóteo? Esse versículo que nós acabamos de ler. Hein? É uma palavra para a igreja ou é para o próprio Timóteo? E aí a gente faz uma pergunta, né? Vocês conhecem uma igreja que tem um pastor jovem? Assim, talvez mais jovem que a maioria das ovelhas dele? Vocês conhecem alguma?
Pois é, eu estou pensando aqui, onde será que nós vamos ter esse... o fato de você ter um pastor inexperiente na vida é um problema? Você se sente inferiorizado por isso? Abra o seu coração aqui. Até vou pedir para a câmera apontar na sua direção. Tô brincando, irmãos, não precisa disso não. Mas o que isso parece? Eu acho que o contexto dessa ordenança aqui vai nos mostrar algumas coisas interessantes. Vamos pegar, por exemplo, também o versículo 14, que está aí pertinho, né? Paulo diz assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti. É Paulo falando para Timóteo, né? Ou seja, Timóteo, você não pode ser negligente. O qual te foi concedido, na continuidade do versículo, né? Mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então, observem aqui, irmãos, que nós temos Paulo, agora no versículo 14, bem claramente, falando para o próprio Timóteo, para que ele não seja negligente. E como é que ele seria negligente no exercício desses dons? Veja que no versículo 13, Paulo diz assim: até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação e ao ensino. Que obstáculos nós poderíamos ter na igreja para que Timóteo cumprisse essa missão dele? Se ele fosse negligente no seu ministério, isso seria culpa dele ou seria culpa da igreja, que não estaria deixando que ele cumprisse o seu ministério? Eu acho que no contexto, meus irmãos, o que é mais provável, tá? Eu não sou o dono da verdade, nós podemos discordar nesse sentido, não tem problema nenhum, mas eu acredito que o problema aqui não é com a igreja. Paulo está direcionando uma palavra a Timóteo, dizendo assim: Timóteo, você foi chamado, tá? É o que está escrito aí no versículo 14, você foi separado, você foi ungido nesse sentido, né? Você foi ordenado para cumprir uma missão. Então não seja negligente, porque você recebeu essa missão por outras pessoas. Daí é que vem a referência aqui com a imposição das mãos do presbitério, não é? Nós temos aqui um homem, uma pessoa que, mesmo a despeito da sua pouca idade, tinha uma missão grandiosa pela frente. E Paulo diz para ele: não seja negligente. Então eu acredito que o contexto aqui, meus irmãos, é que Paulo está conversando com o próprio Timóteo. Ele está dizendo assim: não deixe o fato de você ser jovem, inexperiente talvez na vida, impedir você de exercer cabalmente o seu ministério, tá? E aí, irmãos, percebam que a maneira que Timóteo administraria a igreja estava descrita aí no versículo 16. Paulo dá um conselho para ele que eu acho fantástico. Ele diz no versículo 16 assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Percebeu? Cuide de você mesmo, Timóteo, e cuide também da doutrina. E aí, todo esse contexto do capítulo 4 vai nos mostrar em que sentido Timóteo deveria cuidar de si mesmo. Veja, por exemplo, o que diz o versículo 7. Alguém poderia ler para mim o versículo 7, por favor? 4:7. Exercita-te pessoalmente na piedade. Irmãos, Timóteo tinha um pai grego. E se você observar o que o grego, a filosofia grega, a sociedade grega pensava a respeito de uma pessoa, vamos dizer assim, com um porte abençoado pelos deuses da época, é só você perceber que todas as ruínas gregas representam estátuas de deuses que eram retratados como homens de vasta musculatura, né? Homens grandes, homens com porte assim, físico bem avantajado, para que eles então pudessem temer aquele Deus. E Paulo está dizendo para ele assim: você tem que se exercitar. Aonde? O que diz o versículo 7? Exercita-te pessoalmente na piedade. Ou seja, em vez de você ser uma pessoa preocupada em demasia com a parte estética do seu corpo, preocupe-se em ser agradável a Deus com o exercício do corpo. Aí vem o versículo 8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Então, irmão, se alguém me perguntar um dia por que eu não faço academia, a resposta é essa aí, ó.
Pois exercício físico para pouco é proveitoso. É o versículo fora de contexto que eu mais gosto de usar, né? Mas a questão aqui é que Paulo lidou nas cartas pastorais, meus irmãos, com líderes jovens. E a juventude não é obstáculo para ninguém exercer cargos como o presbiterato ou mesmo o pastorado, tá? E eu acredito que isso também está presente aqui na carta que ele escreve a Tito. Abri só um parênteses com os irmãos. Vamos voltar lá para a carta de Tito agora, tá? Outra coisa que nós podemos perceber a respeito do público com o qual Tito trabalharia é justamente a fama que aquelas pessoas tinham no seu contexto, e uma fama que inclusive provinha deles mesmos. Tito estava, meus irmãos, segundo o que está escrito no capítulo 1, versículo 5, que nós lemos, em Creta. Creta era uma ilha grega. E essa ilha grega, inclusive, tinha uma fama extremamente interessante. Veja só o versículo 12, o que diz. Alguém poderia ler o versículo 12 para nós? Agora em Tito, tá? Tito 1, 12. Alguém poderia ler para nós? Veja, Creta, então, meus irmãos, tinha uma fama entre eles mesmos que vislumbrava 3 aspectos básicos aqui. Eles eram o quê? Sempre mentirosos. Todo cretense tinha a fama de ser mentiroso, tá? Feras terríveis no que diz respeito ao trato com as pessoas, provavelmente, e ventres preguiçosos. Eles eram pessoas que mentiam, que faziam de tudo para dificultar a vida uns dos outros e não gostavam de trabalhar. Esses eram os cretenses, tá? E se você notar aí no versículo 12, seu profeta que disse, Paulo está dizendo que até os estudiosos que eram daquele lugar falavam isso deles mesmos. E é claro que o nome não está aí, mas se você perguntar assim para a tradição histórica quem foi esse profeta, você remontaria ao nome do filósofo Epimênides, tá? É só você procurar lá. Ele era oriundo dessa região também e foi ele que disse isso. Cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Aí você pode pensar, tá, isso pode ser a fama, mas será que eles eram assim mesmo? Leia o versículo 13. Tal testemunho, diz o texto, exato, quer dizer, é isso mesmo. Então, a fama se justifica. E observe só que interessante. Tito foi colocado, então, por Deus para pastorear um povo que socialmente, culturalmente, adotava um estilo de vida que, a gente pode perceber, não é dos mais adequados assim. Como é que Tito deveria se portar diante dessa cultura local? O cretense que se tornasse um cristão poderia continuar sempre mentiroso, fera terrível e com ventre preguiçoso? Sim ou não? O cretense que se tornasse cristão poderia ser assim? Sim ou não? Não. Inclusive, irmãos, percebam que já no versículo 2, que é o versículo que nós lemos, Paulo já dá uma não vamos dizer assim uma cutucada, mas ele já dá uma adiantada do nível que ele gostaria que Timóteo e Tito também aqui aplicassem no seu ministério. Paulo se apresenta no versículo 1 como um servo de Deus e um apóstolo de Jesus Cristo, e ele diz inclusive que ele é apóstolo para quê? O versículo 1 diz assim, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Por que você acha que Paulo disse isso? Porque, irmãos, o que Paulo está querendo dizer aqui é que se você crê em Jesus, se você creu e recebeu essa fé, o seu proceder vai ter que ser orientado pelo quê? Pela palavra de Deus. Aonde quer que você esteja, só tem uma forma de ser um cristão. E é por isso que ele está dizendo que ele está lá para promover essa fé e, ele continua aqui, o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Se você olhar essa palavra piedade fora do seu contexto, você vai imaginar aqui, por exemplo, que piedade é um sinônimo de compaixão nesse texto. Não. Piedade aqui, inclusive quando Paulo emprega essa palavra em outros lugares do Novo Testamento, Paulo está falando sobre o tipo de vida que Deus aprova. Quando você fala na Bíblia
da piedade de alguém, você está falando assim, no nosso linguajar, como essa pessoa é crente, como ela serve ao Senhor de uma maneira verdadeira, tá? Então, Paulo está dizendo, só no versículo 1 aqui, que primeiro, a fé dos eleitos de Deus é a mesma. Um eleito de Deus precisa viver exatamente do mesmo jeito, aonde quer que ele esteja, ok? E que essa verdade e esse conhecimento de Deus se manifestam exteriormente sempre da mesma forma. Por isso que ele diz aqui, segundo a piedade. E aí ele fala no versículo 2 assim, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode o quê? Mentir, prometeu. Então, por que você acha que aqui Paulo lembrou que Deus não pode mentir? Porque ele estava falando para uma sociedade cujo costume era mentir. Então, Paulo, na sua apresentação, já mostra como seria e como deveria ser o ministério que Tito estaria empregando na cidade de Creta. Tá, irmãos? Com isso a gente já pode cair num ponto sobre o ministério do presbítero, o ministério pastoral, que é bem interessante. Nós precisamos ensinar as pessoas a viver de maneira contrária à cultura em que elas estão. Nós precisamos ensinar as pessoas que servem a Deus onde nós estamos a se comportar e a pensar de maneira diferente daquela orientada pela cultura. E aí, é claro que essa discussão pode ficar muito ampla, mas é só você pensar. As opiniões que você tem, a roupa que você veste, a música que você ouve, as coisas que você pensa, tem como origem a palavra de Deus ou uma questão meramente cultural que você pode ter recebido no seu seio familiar ou no país onde você está? Vou dar um exemplo para você. Se a fama do cretense era essa aqui que nós lemos, qual que é a fama do brasileiro? Já de cara, assim, né? Qual que é a fama do brasileiro? Uau. Você viu só? Então é uma fama que o Brasil tem. Que outra fama brasileiro tem, gente? O brasileiro gosta do jeitinho, né? Então, o que é esse jeitinho? É quando você tem um jeito certo de fazer as coisas, mas você quer dar um jeito de não seguir por aquele caminho, porque talvez seja muito complicado, seja muito caro, e aí você vai entrando por outro. É isso que é o brasileiro. Inclusive, sobre isso, tem uma coisa interessante, irmãos. As culturas aqui que nós temos são culturas que pressupõem a fiscalização, as câmeras, porque a gente não pode confiar em ninguém. Agora, eu lembro que, já que a questão é experiência internacional, eu vivi isso. Quando você vai para um país europeu, por exemplo, e pega lá um meio de transporte, tipo um trem, um ônibus e tudo mais, não tem cobrador. Isso que eu acho interessante. Todos os trens, todos os metrôs e todos os lugares para onde você vai, não tem cobrador. Pelo menos onde eu visitei, né, na Alemanha. Você entra no trem e faz a sua viagem. Só que tem um fiscal à paisana, que ele não está com roupa de fiscal, dentro do vagão. E ele anuncia assim, por exemplo, boa tarde, quero ver os bilhetes. E aí você vai ter que mostrar o bilhete que você comprou para comprovar que você pagou por aquela viagem. Se você não tiver o bilhete, você desce na próxima estação, fora o constrangimento, né? E se aplica uma multa de 60 euros para você. E o que você acha que o brasileiro adora fazer lá? Vão viajar de graça. Se ninguém pegar a gente, tá tudo certo. A gente é acostumado a ver assim, né? Não precisa pagar para entrar? Olha que beleza! Então nós podemos fazer a viagem lá. Se ninguém pegar a gente, está tranquilo. Mas para o povo europeu, que tem uma outra cabeça nesse sentido, até porque a matriz deles é cristã e a nossa não é, a gente pode perceber que não funciona bem assim.
Então, irmãos, isso é só um exemplo para você ter uma ideia do que é que Tito, como um jovem ministro cristão, estava ali diante dos seus olhos como um desafio para ele. Ele tinha que ensinar o cretense a não ser cretense, a ser um cristão. Então, é isso que eu acho que a gente precisa lembrar. A tarefa do presbítero, a tarefa do pastor, passa muito por isso. Nós não podemos ceder às pressões culturais e dizer assim, não, hoje é assim mesmo, hoje é assim que se faz, hoje é assim que se pensa. Nós não podemos ceder a esse tipo de pensamento, porque a fé dos eleitos, meus irmãos, é a mesma em todos os lugares, e ela se manifesta sempre do mesmo jeito. Então, a questão cultural não é o melhor argumento para que você justifique uma ação sua. É isso que nós encontramos já na primeira parte aqui desse texto que nós lemos. Uma outra evidência textual disso, irmãos, é o que Paulo fala no versículo 4, né? Tito era um verdadeiro filho segundo a fé comum. Por que essa fé é chamada por Paulo de fé comum? Porque se você tem fé, qual é a forma dessa fé? É uma só. Então você precisa questionar a você mesmo, em todo tempo, se a fé que você professa ter é a fé que a palavra de Deus diz que você deve ter, porque senão, não é fé. Quer ver um exemplo disso? O versículo 16 deixa muito claro, a gente já chega lá, né? Mas o versículo 16 deixa muito claro que é possível que você até professe uma determinada forma de conhecimento de Deus, mas o que é que vai mostrar se você realmente tem essa fé? O versículo 16 diz assim, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por meio de quê? Por suas obras. Você percebeu? Então o presbítero não é uma pessoa que vai contribuir para que a questão cultural fale sempre mais alto em relação à questão do evangelho. Ele vai trabalhar nos corações para que as culturas se mudem. Então você precisa pegar tudo aquilo que é comum, tudo aquilo que é aceitável culturalmente, e você como cristão deve dizer, eu não concordo com isso. Eu não posso concordar com isso. E na igreja de Cristo não se pode concordar com isso. Porque a fé dos eleitos é uma fé comum, é a fé de todos eles em todos os momentos, tá? E isso é só a apresentação de Paulo nos 4 primeiros versículos que deixa claro para nós. Alguma questão até aqui, meus irmãos? Pois não. Aham. Do texto de Timóteo, né? O que a senhora gostaria de... entendi. Ok. O que, entre aspas, Paulo está querendo dizer aqui é que a doutrina precisa ser a principal fonte de alimentação do ministro de Cristo Jesus e não aquilo, por exemplo, que é circunstancial, supersticioso ou cultural. Então, por quê? Porque eu acho que na cultura judaica a gente não vai ter a figura, por exemplo, de uma pessoa mais idosa que é contadora de história, que ela tem, por exemplo, histórias a respeito da origem do mundo, que foram passadas de pai para filho. O judeu não tinha esse costume. O judeu reproduzia as histórias de livramento de Israel, as histórias da criação de Deus, como meio de transmissão oral da palavra. Agora, no meio em que Timóteo estava, que era um meio já não mais judaico, no sentido assim, igual Israel, mas era mais para lá, mais para o Oriente, então ele vivia numa outra situação. E o que era muito comum naquela época? Todas as pessoas mais idosas eram tratadas, quase na sua maioria, como oráculos, como representantes das entidades divinas nas quais eles criam. Então elas criavam histórias, elas criavam ideias, elas criavam, por exemplo, lendas que eram disseminadas naquele contexto como se fossem as nossas histórias bíblicas que são verdadeiras. Paulo diz para Timóteo assim, rejeita isso. E ele inclusive chama de velhas caducas aqui, a gente pode até pensar, nossa, que grosso, né? Que coisa horrorosa. Mas o que Paulo está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que essas pessoas não são confiáveis. O que elas falam é produto do devaneio da cabeça delas. Se a senhora ler, por exemplo, o versículo 6,
O versículo 6 é o contrário do que está escrito no versículo 7. Apenas para acrescentar, o texto diz assim: expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com o quê? Com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Aí ele diz: agora, rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Ele está dizendo, não se alimente de nenhuma outra fonte que não a fonte da palavra de Deus. Eu acho até que na cultura brasileira, a gente tem um elemento comum desse aqui. O pessoal que é mais antigo, que tem, por exemplo, pai ou avô, ou tio, ou algum parente que tem fazenda, geralmente esse tio vai chegar e vai falar para você da noite em que ele estava lá caçando e ele viu uma mula sem cabeça. Ou ele viu o saci pererê. Eu conheci já presbíteros muito sérios, tá? Crentes, mas que eles juravam por A mais B, que eles viram a mula sem cabeça na fazenda deles lá nos idos de 1900 e não sei o quê. É uma coisa que eu não consigo entender, como é que pode acreditar nessas duas coisas. Mas ele, verdade, o senhor viu? Vi, ele era assim, ele era assim, ele era assim. Eu acho que esse elemento de fábulas e tudo, folclore, né, por assim dizer, é bem presente na nossa matriz cultural, como era também na matriz cultural grega. Então Paulo diz, esquece isso. Né? Não viva a partir dessas histórias, tá? Tá bom, gente? Muito bem. Então, o que Paulo diz, em outras palavras? Se não veio da Bíblia, é mentira. Ponto. Tá certo? Mais alguma pergunta, irmãos? Pois não. Exatamente. Ela é uma deturpação. E ela é de uma vertente do judaísmo que não é exatamente da época em que você tinha ali o sacerdócio levítico. Era de é como você pegar os fariseus que pegaram um ponto e transformaram num outro contexto. A cabala já é uma vertente do judaísmo que é bem mais supersticiosa. E ela provavelmente teve origem naquela fase em que estava saindo da época lá do silêncio profético, dos 400 anos entre Malaquias e Mateus, que é quando houve uma invasão de reino estranho, que introduziu outra religião, o sincretismo. Então o judaísmo ganhou elementos mais, vamos dizer assim, supersticiosos naquela época. Então também entraria aqui com certeza. É que para Timóteo, a palavra específica era da cultura dele. Porque quando você tem Tito, você já tem um outro contexto que provavelmente remonta a isso. Veja, por exemplo, em Tito, Paulo, por favor, já que você fez a pergunta, Tito 1,14. Pode falar. Pode ler para nós, por favor. Aí eu acho que já tem mais cara disso, porque Paulo já está qualificando as fábulas judaicas, aquelas que são originárias nesse contexto específico. Então eu acho que aí já entra o que você perguntou. Tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma pergunta? Então tá. Agora, veja que o apóstolo Paulo está se referindo a Tito na sequência aqui dos versículos, irmãos, falando sobre os presbíteros. E eu quero que os irmãos percebam qual é o papel que os presbíteros deveriam obter e deveriam desempenhar naquela missão que o apóstolo Paulo deu a Tito e a todo filho de Deus, não é? O versículo 5 diz assim: por esta causa te deixei em Creta. Qual causa? A causa do evangelho do Deus que não pode mentir. Por essa causa, Paulo diz, eu te deixei em Creta. Você viu que interessante, irmãos? Essa expressão aqui, te deixei em Creta, dá muito a nós aqui entender que foi exatamente para isso que o apóstolo Paulo designou Tito. Ele pegou Tito, ele escolheu cuidadosamente o campo e deixou Tito lá. E eu acho interessante a gente pensar nisso, porque Tito, como Timóteo era também, provavelmente uma pessoa jovem, talvez você podia pensar assim, não seria melhor o apóstolo Paulo, já que o contexto cultural era um contexto assim, muito mais difícil, por assim dizer, humanamente falando, ele pegar um cara mais experiente, ou ele mesmo, o apóstolo Paulo, começar o trabalho ali. O que nós lemos nessa carta, irmãos, é que Paulo, vamos dizer assim, não colocou a mão dele naquele trabalho desenvolvido em Creta. Ele deixou Tito ali para que ele pudesse fazer isso. É como se ele tivesse dito assim, Tito, desembarcamos aqui agora, você vai começar a igreja naquele ponto ali, você vai pregar o evangelho, ó, boa sorte, Deus abençoe você.
A intenção de Paulo era justamente essa. E, irmãos, será que Paulo deixou Tito numa roubada? Será que Paulo deixou Tito assim numa situação de tipo, eu é que vou começar isso aqui? Eu vou ter que tocar isso aqui? Olha o que diz o apóstolo Paulo na sequência do versículo 5 aqui. Eu deixei você em Creta para quê? Para que pusesses em ordem as coisas restantes. Bem como, quer dizer, além de colocar em ordem essas coisas, o apóstolo Paulo diz para Tito o seguinte: bem como em cada cidade constituísses o quê? Presbíteros. Então, veja só que interessante. Se houvesse um diálogo assim entre Tito e Paulo naquela época, olha só, Tito, Creta, está aqui o seu lugar, é aqui mesmo que você deve ficar. E aí talvez Tito pudesse perguntar assim, mas eu vou ficar sozinho aqui? Você vai me deixar aqui sozinho? Aí Paulo diz assim para ele, não, você vai ter quem ao seu lado? Quem? Os presbíteros. Eu acho isso aqui, irmãos, esse dado textual é algo que vai um pouquinho além daquilo que Timóteo ouve do apóstolo Paulo, porque para Timóteo, Paulo também falou sobre as qualificações dos presbíteros, e as que tem na primeira carta de Timóteo são mais conhecidas da gente. Mas aqui em Tito a gente tem um outro contexto um pouquinho mais amplo. O presbítero deve comungar da mesma missão dada ao líder que vai pastorear todos, por assim dizer, para que eles possam colocar em ordem essas coisas. Então, ninguém vai transformar um contexto cultural sozinho. A pregação da palavra não deve ser feita por uma pessoa só. É preciso haver ajuda para esse sentido. E é nesse sentido, meus irmãos, que o apóstolo Paulo fala dos presbíteros. E aí ele começa a falar sobre como o presbítero deve ser. Tá? Mas antes da gente entrar nas qualificações, veja a preocupação de Paulo. Você não está sozinho. Você tem presbíteros. Você não vai pregar a palavra sozinho e não vai abraçar essa missão sozinho. Você vai ter os presbíteros ao seu lado. E isso aqui é interessante, irmãos, porque é claro que a gente não pode pegar o que acontecia naquela época e dizer que é o que acontece hoje. Que você tinha, por exemplo, um conselho que tomava as decisões, como a gente tem na nossa estrutura de governo hoje, né? Tantos séculos posteriormente a essa data aqui. Mas o que nós podemos entender é que, pelo menos naquela época, se não tinha toda essa organização denominacional, existia uma comunhão de missão. Os presbíteros de Tito estavam na mesma linha. Eles estavam fazendo a mesma coisa. Eles estavam unidos para transformar aquela cultura, juntos. Eles não estavam assim, tipo assim, o pastor estava ali, aí os presbíteros estavam observando o trabalho do pastor para dizer, esse pastor aí é bom, vamos continuar com ele. Ou então, esse pastor não é bom não, vamos mandar ele embora. Eles estavam juntos. E isso é interessante, irmãos, porque o apóstolo Paulo deixa bem claro que essa era a maneira dele de trabalhar. Versículo 5 diz assim, né? Bem como em cada cidade constituístes presbíteros, conforme te prescrevi. É o que diz aqui. Paulo diz assim, esse é o jeito que eu faço. Quando eu estou num lugar, quando eu planto uma igreja num lugar, eu também desenvolvo uma liderança capaz de guardar a doutrina que eu ensinei. Esse era o jeito que Paulo fazia. Ele só considerava uma igreja plantada quando essa igreja tiver capacidade de gerar liderança fiel. Por isso, irmãos, a questão aqui não é quantos tem. A questão aqui é se eles entenderam que a missão deles é guardar a palavra, é serem guardiões da doutrina, é de não deixarem a cultura entrar na igreja. Não se exige do presbítero que ele seja, por exemplo, alguém, vamos dizer assim, com intelecto extremamente avançado e privilegiado, mas o que se exige do presbítero é fidelidade. Então eu até admito, às vezes, que a gente pode ter alguns presbíteros que não sejam lá muito dotados nessa área de transmissão de conteúdo. Mas uma coisa eles precisam ser, fiéis. Eles precisam ser capazes de identificar onde está a mentira e dizer, isso aqui não. Aqui não. Inclusive tem uma história, irmãos, de João Calvino, na época que ele era pastor na igreja de Saint-Pierre, ou São Pedro, lá em Genebra, que ele começou a notar que muitas pessoas estavam indo ouvi-lo pregar e que não tinham vidas de acordo com a palavra de Deus. Eram os famosos libertinos daquela época. E eles queriam
eles sempre iam nos cultos para tomar ceia. Sabe o que Calvino fez um dia? Ele percebeu que a pregação da palavra dele, que ele tinha, que de exortar as pessoas a mudarem, a não abraçarem o espírito da época, a não cederem às pressões culturais para usarem o seu corpo para promover o pecado. Ele começou a pregar isso, aí ele começou a perceber que aqueles homens se sentiram incomodados a tal ponto que eles começaram a ir armados para a igreja. Imagina Calvino falando sobre algum pecado em específico, ou sobre a prática pecaminosa, e aí você vê os caras fazendo assim na cintura, né? Tem facão, tem, não sei que tipo de arma, podemos dizer, né? Metralhadora não tinha, né? Mas alguma espada, alguma coisa, alguma lâmina, assim, com certeza eles tinham. E o depoimento histórico, irmãos, é que Calvino percebeu que aqueles homens foram lá justamente com o objetivo de intimidá-lo para que eles pudessem participar da ceia do Senhor. Calvino fez o seguinte, ele entrou na frente da mesa, desse jeito assim, ele abriu os braços e falou: vocês podem fazer o que vocês quiserem comigo. Vocês podem tirar minha vida, vocês podem me difamar, mas eu não permito que pessoas como vocês participem da santa mesa do Senhor. Foi isso que ele fez. Qual foi o resultado? Duas coisas podiam ter acontecido. As pessoas podiam ter investido contra Calvino e tomado da ceia mesmo assim, ou eles não tomaram. O que você acha mais provável? Aí você tem um dos depoimentos históricos interessantes é esse. A palavra de Deus pregada com força, irmãos, é assim mesmo. Ela é irresistível, ela dá coragem. E aqueles homens não tomaram da ceia. E eu acho interessante esse posicionamento, porque nós temos uma ideia de que a gente não pode, por exemplo, assim, criar constrangimentos. E para que a igreja não crie constrangimentos, a ideia é que ela seja mais amorosa, que ela receba as pessoas. Paulo não concordava com isso. E eu vou dizer para você que as características dos presbíteros, meus irmãos, que ele aponta aqui, não são apontadas por acaso, mas porque ele estava levando em conta aquilo que eu falei para vocês, a fama dos cretenses. Lembra das 3 coisinhas dos cretenses, segundo o versículo 12? Sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Aí ele falou assim, na hora que você for escolher um presbítero, olha só como é que esse presbítero tem que ser. Versículo 6. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Isso aí a gente sabe, porque ele falou a mesma coisa para Timóteo. Só que olha o acréscimo dele aqui. Que tenha filhos, crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Isso ele não falou para Timóteo. Quer conferir? Vai lá para a primeira carta, capítulo 3. Pastor, tem uma coisa em relação a isso mesmo, de que Timóteo está aqui, né? Tito foi ensinado pela avó e pela mãe, que o pai era grego. Timóteo, perdão. Mas Tito era gentil. Uhum. Sim. Então ele acompanhava o apostolado para que ele pudesse aprender. Na verdade, as informações sobre Timóteo a gente encontra em Atos 16. Em Atos 16, a gente vê o seguinte. Só outro parênteses aqui, tá, irmãos? Atos 16 está escrito assim no versículo 1. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio, e aí diz aqui, quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Então, foi alguém que, dado o bom testemunho que tinha das igrejas dali daquela região, Paulo pegou para andar consigo, sim, com certeza. A ideia é que Tito talvez tenha sido preparado por Paulo mais à distância, talvez pela localização geográfica de Creta mesmo. Se você pegar um mapa assim da Europa, Creta, onde fica a Grécia, fica bem para baixo, assim, uma ilhazinha pequenininha. Então, como Timóteo estava ali no meio do trajeto das viagens missionárias, então provavelmente ele acompanhou Paulo por mais tempo. Tito deve ter sido instruído à distância, provavelmente. Tá? Existem alguns estudiosos que dizem que Paulo deve ter algum encontro pessoal com Tito, e outros dizem que não. Eu acredito que a gente não tem elementos para concluir nenhuma das coisas. Então, já que Tito recebeu uma carta e Timóteo recebeu 2, então é bem provável que essa ideia de instrução tenha sido mais pontual e mais à distância mesmo.
em relação aos dois. Timóteo mais de perto, Tito mais de longe, mas eles sempre ensinados ali pela palavra de Deus. Tá? Quanto a Timóteo, irmãos, veja só que quando Paulo fala a respeito da questão de filhos, Paulo foca numa outra coisa para Timóteo. No capítulo 3, você vai ver lá que eles começam do mesmo jeito. Porque em Tito, a primeira qualificação do presbítero é ser irrepreensível. Em Timóteo também. Capítulo 3, versículo 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Está escrito aí. Depois disso, Paulo diz que ele tem que ser esposo de uma só mulher. Quando ele vai falar dos filhos, ele vai falar no versículo 4 assim: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Ele diz isso para Timóteo. E aí eu acho que é possível a gente entender por que Paulo diz uma coisa para Timóteo e diz a coisa em outros termos para Tito. Para Timóteo, eu acredito que a explicação seja o seguinte: Timóteo reconhecia, ou melhor, Paulo reconhecia que Timóteo tinha uma ascendência crente e fiel. Então ele sabia como era uma casa onde os pais ensinam os filhos o temor de Deus, porque ele foi criado naquela casa. Então ele diz: se você está percebendo que os homens educam seus filhos como você foi educado na fé pela sua mãe e pelo seu avô, então você pode contar que essa pessoa seja, vamos dizer assim, seja apta para o cargo, por assim dizer, tá? Agora, para Tito, a gente vê outras palavras. Ele fala aqui, já de cara, que ele precisa ser irrepreensível, marido de uma só mulher, e aí ele diz bem claro: precisa ter filho crente. Então a gente não acredita, irmãos, que Timóteo e Tito estão falando de coisas diferentes, estão falando de coisas complementares, tá? O que vale é o que está escrito em Timóteo e é o que está escrito em Tito, senão a gente ia colocar a palavra de Deus em contradição, tá? Veja como a palavra de Deus deixa claro isso. Ele precisa ser marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes e que não são acusados de dissolução. A ideia aqui é: você precisa de uma pessoa que tenha filhos que dão testemunho, que não se envolvem em escândalos, que honram a palavra de Deus, tá? E o texto fala ainda: nem são insubordinados. Bom, para Timóteo, o argumento foi assim: se a pessoa não governa bem a própria casa, como é que ela vai governar a igreja de Deus? Para Tito, qual é o argumento? Por que Paulo fala isso aqui? Olha a explicação dele, versículo 7. Porque é indispensável. Indispensável. Eu até vou pedir ajuda para os nossos acadêmicos aqui da língua portuguesa presentes. Uma coisa indispensável pode ser qualificada de que formas? Se você fosse definir essa palavra assim, indispensável. O que é indispensável? Hã? Não dá para não ter. É uma questão assim, que se você gosta de latim, uma condição sine qua non, né? Sem a qual não se pode ser. Uma coisa que não se pode dispensar. Quer dizer, quando você for analisar a questão, você tem que considerar isso aqui, tá? É indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento. Veja que Timóteo não recebeu essa orientação, mas Tito recebeu. Não está escrito lá na carta de Timóteo que o bispo não pode ser violento, mas Tito ouve. Talvez de outra forma, né? Está escrito? É verdade. Então é outra coisa aqui. Não irascível. Eu acho que é essa questão de não ser irascível, né? Por que Timóteo não teve determinadas ênfases que Tito teve? Porque Paulo está educando Tito a pensar assim: olha, os cretenses são conhecidos como feras. Feras terríveis. Pessoas que quando elas têm oportunidade, elas se voltam com raiva uns com os outros. Mas o presbítero pode ser assim? Sim ou não? Por que não pode? Porque o crente não pode ser assim. Porque o filho de Deus não vive assim. Então Paulo está dizendo que para Timóteo o argumento era de governar bem a casa. Para Tito a questão é: você não pode permitir elementos culturais dentro da sua criação dentro da igreja. E o que é interessante aqui, irmãos, é que como é que você cria filhos que são crentes, que não são acusados de dissolução e nem são insubordinados? Se você for uma pessoa violenta? Veja que interessante é isso aqui.
Você não vai criar filhos obedientes se você for uma pessoa violenta. O resultado de filhos crentes é de uma postura mais dura, mais severa. É necessariamente isso ou não? É ou não é? Não é, porque Paulo está deixando bem claro aqui que os filhos têm que ser crentes, que os filhos não podem ser insubmissos, mas o pai também não pode ser violento. Então, como é que você cria filho crente, que não é insubmisso, que vive no temor do Senhor, que dá testemunho sem ser violento? Como é que você faz isso? Alguém sabe o segredo aí ou não? Hein? Pois é. Olha o comecinho aí do versículo 7. É indispensável que o bispo seja repreensível como despenseiro de Deus. Você sabe o que significa essa palavra despenseiro de Deus? Inclusive na língua portuguesa, irmãos, tem diferença entre o despenseiro com E e o dispenseiro com I, tá? O ministro de Deus é as duas coisas. Ele é um despenseiro e ele é um dispenseiro. O dispenseiro é aquele que transmite, é aquele que anuncia, porque a ideia é de dispensar, né? Agora o despenseiro com E é aquele que consegue acumular, é aquele que tem, que possui o dom. Então veja que a ideia aqui, meus irmãos, é que nós temos que ter as virtudes de Deus em nossas casas. Nós precisamos disso. Nós não podemos dar, nós não podemos distribuir se nós não tivermos. Então você não vai criar filhos que vão ficar... A ideia de Paulo não é assim, que os seus filhos têm que ficar quietinhos no culto, que os seus filhos têm que ser quietinhos na igreja, que eles têm que obedecer ao pai e à mãe naquela postura assim de sentido. Não é isso. Não é isso. O texto está dizendo, irmãos, que eles não podem perverter os valores de Deus que são ensinados. A questão aqui não é a postura individual. Até porque a gente sabe, fazer criança ficar quieta mesmo é um desafio. Mas como é que você cria filhos que, mesmo que eles sejam mais agitados, eles não deixam de dar o testemunho deles direitinho? É sendo violento? Não é sendo violento. Eles precisam aprender a temer você como quem teme a Deus. Essa é a questão. Não adianta você ser um cara exigente, um cara que está ali, sabe, que dá até medo, se o seu filho tem medo de você e não tem medo de Deus. Porque aí, hoje, o seu filho pode ser uma criancinha pequenininha lá e tudo, mas um dia ele vai crescer, um dia ele vai aprender a gritar, um dia ele vai aprender a te encarar, e como é que vai fazer? Aí acabou o respeito, acabou tudo. Então ele precisa aprender que a autoridade sobre a vida dele é você, porque existe uma autoridade superior, a qual você também presta conta, que é Deus. E é isso que o cretense não entendia. Ele vivia como se ele fosse o senhor da vida dele e ele pudesse fazer tudo o que ele queria. Paulo vai dizer, o presbítero, o cretense, o crente cretense, não vai ser assim. Aí o texto continua. Não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, quer dizer, ao contrário dessas coisas, o que ele tem que ser? Hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e que tenha domínio de si. Olha que interessante isso, irmãos. Então, o presbítero cretense não é mais uma fera terrível, não é mais um ventre preguiçoso, não é mais uma pessoa sempre mentirosa, mas é alguém que tem o quê? Domínio de si, porque é isso que o Espírito Santo faz na vida das pessoas. E aí o versículo 9, que também é um acréscimo que ele faz aqui a Tito, que não tem em Timóteo, tá? Ele é apegado à palavra fiel. Você viu coisa interessante? Ele é apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina. Por quê? De modo que tem o quê? Poder para fazer o quê? Tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer aqueles que o contradizem. Ou seja, o mínimo que se espera do presbítero é que ele saiba articular a sua fé para convencer o porquê que ele crê no que ele crê. E aí é que nós temos um elemento que nos ajuda a entender como que você cria filhos que não são violentos. Porque se você disser para ele que ele tem que ir na igreja e pronto, isso vai ajudar? Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Às vezes a gente tem alguns casos que são muito pontuais. Por exemplo, dar a razão da sua fé
É algo que a Bíblia recomenda para você, seja você um presbítero ou não. Mas a gente sabe que às vezes a gente ouve dos nossos filhos algumas perguntas difíceis, não é? Se tinha dinossauro na arca, onde que a arca foi escondida, como que Deus criou todas as coisas. A gente sabe que tem uns filhos meio miseráveis que perguntam isso mesmo, uns mais do que outros, né? Mas eu acho que a questão aqui, do versículo 9, não é a pergunta difícil que a criança faz quando ela ganha mais inteligência e mais senso crítico. Um dia o seu filho vai chegar para você e vai dizer assim: pai, por que nós devemos servir ao Senhor? Como é que o senhor tem certeza, mãe, como é que a senhora tem certeza de que essa é a verdade? Aí eu lanço o desafio para você. Como é que você responde essa pergunta? E você vai perceber que se você bater a mão na mesa assim e falar, porque é a verdade, pronto, isso não é convencer. Isso não é argumento. Isso não vai ajudar o seu filho a entender o que é que você faz. E olha, não menospreze a inteligência das crianças, dos jovens, tá? Porque pergunta é uma coisa incômoda, mas como diz o ditado, perguntar não ofende, às vezes a gente pergunta. E a pergunta esconde por trás dela uma cutucadinha, ainda que de leve. Mas e se você não estiver preparado para responder essas perguntas? Tipo assim, simples, não é uma pergunta de ordem existencial, filosófica, tá? Para isso que tem gente que estudou, que pode responder, que pode te ajudar. Mas pensa numa pergunta mais simples do que todas essas, do tipo assim, pai, por que existe predestinação? Como é que Deus sabe de todas as coisas? Como que Deus... Não é desse tipo de pergunta que eu estou falando. Estou falando assim, ó, pai, me explica uma coisa. Por que a gente é crente? Simples assim. Responda aí na sua cabeça, argumente. Porque essa é a ideia de Paulo. O poder que aquele homem deve ter para ser apegado à palavra fiel, não é? É para exortar e é para convencer. Porque eu acho que às vezes a gente atribui ao Espírito Santo um ministério que não é bem como a gente imagina. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sim. Agora, isso quer dizer que você pode simplesmente falar qualquer coisa e o Espírito Santo vai fazer a obra? Tipo como se fosse uma mágica, assim? Plim! Não, irmãos. A palavra de Deus é argumentativa, a palavra de Deus é persuasiva. Você precisa ter argumentos que justifiquem a questão mais básica de todas, que é por que você crê. Você precisa ter isso, porque senão você não vai ter poder para convencer e nem para exortar. E é isso que Paulo espera dos presbíteros, e é isso que Paulo espera dos crentes, em especial aqueles de Creta. Talvez porque, como os cretenses eram feras terríveis, as pessoas eram acostumadas a encerrar as conversas do tipo assim, não, é isso que eu penso e pronto, se você não concordar, problema seu, porque... Paulo vai dizer, eu acho que no reino de Deus não é assim, não. É preciso ter um elemento de convencimento, de argumentação que é muito mais claro. Então é isso que você precisa ter na sua cabeça. Você sabe responder essa pergunta? Porque eu tenho certeza absoluta, que boa parte das condutas que os nossos filhos carregam quando eles vão crescendo é resultado do fato de eles não terem respostas objetivas para essas perguntas. Tipo assim, se você, quando seu filho tem, vamos dizer assim, até uns 9, 10 anos, você consegue trazê-lo, ainda que obrigado, à casa de Deus, você vai ter até um certo progresso e tudo. Mas quando ele ficar adolescente, e adolescente por si só, por natureza, é insuportável, ele vai começar a perguntar assim, pai, antes da gente ir na igreja hoje, me diga uma coisa. Por que nós devemos orar? Pergunta simples. Simples de tudo. Como é que você vai responder isso? Porque assim, gente, eu sou crente, tá? Eu sou filho de pais crentes. Vou ter uma família também que anda nos caminhos do Senhor, se Deus assim permitir. Então aproveite esse momento para que você pense agora. Porque imagina passar uma vergonha dessa na frente do filho. Puxa, acabou a aula. Ah não, esse não é o sinal definitivo, né? Então tem mais um tempinho ainda. Pensa, por que você crê? Se você começar a argumentar a respeito da fé, como quem diz assim, não, porque olha, fé é uma coisa que cada um tem, né? Que uns têm, outros não têm, e papapá. Isso não convence, não. Porque você acabou de justificar, você acabou de validar, de autorizar a conduta contrária à sua. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte, se você anda na verdade, você tem que estar convicto disso.
Porque senão, como é que você vai viver a sua vida quando você lidar com o contrário? Você precisa estar convicto do que você crê e argumentar, elaborar a sua fé. Caso contrário, é uma fé frágil. Irmãos, a sequência dos versículos aqui vai mostrar o porquê que o presbítero tem que ser assim, porquê que o pastor, porquê que o crente tem que ser assim. Aqui nós estamos falando do contexto do lar. Mas olha a sequência aí, o versículo 10. Porque existem o quê? Muitos insubordinados, palradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Percebeu? Paulo diz assim, o contexto contrário não é apenas um contexto no lar, é um contexto cultural. Você vai lidar com a oposição fora do seu contexto. E o que Paulo diz no versículo 11? É preciso fazê-los o quê? O que está escrito aí? É preciso fazê-los calar. Quem é responsável por calar a oposição? O presbítero. Percebeu? Essa é a importância de você ter homens preparados para isso. Porque a ideia de exortar e convencer não é só na sua casa. A ideia é você também dar uma resposta à cultura local. Por que vocês são assim? Por causa disso. E Paulo ainda, inclusive, foca, irmãos. É claro que aqui, se a gente falar de oposição, a gente está falando de uma coisa muito ampla. Mas eu entendo que a oposição que Tito enfrentaria em Creta era uma oposição diferente, que tem a ver com aquela pergunta que o Paulo fez. O versículo 10 diz que existem muitos insubordinados, e tem mesmo, né? Palradores, frívolos, enganadores. A ideia de palrar aqui, irmãos, até não sei se é palrar ou paurar mesmo, que é a pronúncia correta, deve ser palrar mesmo. A ideia aqui da pessoa que não para de falar. É a ideia do passarinho que está ali piando, né? E cantando, sem parar. Ele diz que tem muita gente assim, especialmente os da circuncisão. Aqui Paulo está se referindo aos judeus, aos que conhecem a lei, mas que eles cederam às pressões da cultura local. É o cara que diz assim, porque a Bíblia diz, eu sei. E ele sabe mesmo, porque ele é da circuncisão. E Paulo diz que é especialmente esse tipo de gente que conhece a Bíblia, mas que adota uma postura diferente de vida, que você tem que fazer essa pessoa se calar. É especialmente essa. Você vê que interessante? Aí você vai perceber comigo um detalhe muito interessante. As pessoas que se opõem ao estilo cristão de vida são pessoas ignorantes da Bíblia? Não são. As pessoas que não querem obedecer à palavra de Deus não são as pessoas que não têm o hábito de ler a Bíblia. Muito pelo contrário, irmãos. As pessoas que não aceitam a nossa argumentação são aqueles que conhecem. Então veja, a oposição conhece a Bíblia, Paulo está dizendo. Então é claro que se você quer se opor a eles, você precisa conhecer mais que eles. É isso que está dizendo aqui. E o texto diz que é preciso fazê-los calar. E por quê? Porque qual é o trabalho da oposição? Não é simplesmente ser uma voz contrária, viu, irmãos? Não é simplesmente levantar a mão e dizer, eu não concordo. Mas as pessoas que não concordam com os ditames bíblicos são motivados pelo quê? Diz o versículo 11, que eles andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Por que o erro é disseminado dentro da igreja? Porque existe uma motivação. Porque existe uma intenção, uma intencionalidade por trás. É claro que existe. A pessoa que ensina a fazer o que não pode fazer, ela simplesmente está ensinando porque é o ponto de vista dela. O ponto de vista dela é orientado por uma motivação, uai. É só você perceber que tem alguns tipos de pregação que te afetam mais do que a outras. Por que às vezes a gente não fica bravo com uma pregação sobre mentira, nem fica bravo com uma pregação sobre roubo, mas fica bravo, por exemplo, com uma pregação sobre fofoca? Um exemplo, tá? É claro, muito claro isso. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando. Irmãos, nós temos que fazer essas pessoas ficarem quietas. E como é que a gente silencia a oposição dessas pessoas? Quando a gente tem presbíteros apegados à verdade de Deus.
que defendem a verdade de Deus e dizem, isso aqui não vai acontecer aqui dentro. É assim que a gente cala a oposição. Aí, Paulo vai mencionar Epimênides, né? Que é esse testemunho do versículo 12, depois ele fala no versículo 13 que é isso mesmo, tal testemunho exato, mas qual que deve ser a postura a partir de agora? Veja o que diz aqui. Portanto, diz o texto, repreende-os severamente. Você viu o que é o papel do presbítero? Repreende-os severamente. Para quê? Para que sejam sadios na fé. Talvez seja uma coisa que não precisava ser dita, mas dado o contexto que a gente tem, é só você pensar assim, por que às vezes a gente tem que puxar a orelha das pessoas? Por quê? Por que a igreja precisa combater o erro? A resposta é muito óbvia, irmãos, porque a gente não quer que as pessoas permaneçam no erro. Quando você precisa, às vezes, chamar a atenção do seu filho, o que você está dizendo para ele? Isso aqui não pode por quê? Você tem que ter uma razão para isso, tá? E é exatamente isso que Paulo está dizendo. Vocês precisam repreender severamente para que eles sejam sadios na fé. E eles não se ocupem com as fábulas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Uhum. Eu acho isso muito, muito relevante, porque existem duas situações que particularmente me incomodam muito, e todas elas têm a ver com esse tema de amor. Por exemplo, o amor aceita a pessoa como ela é. É uma das coisas que se diz, né? Será que isso é verdade, irmãos? Outra coisa, em vez de julgar, ame. Que é o que a gente vive ouvindo aí e vê nos memes da internet, né? Que as pessoas compartilham as frases de efeito. Em vez de julgar, ame. Aí eu pergunto duas coisas. O que é julgar para aquela pessoa? E o que é amar para aquela pessoa? Talvez o que se defenda no nosso tempo seja algo do tipo assim, olha, não vamos criticar ninguém. Vamos só dizer para as pessoas que elas são bem-vindas, vamos dar um abraço gostoso nelas, vamos dizer o quanto ela é amada, o quanto ela é querida, para que ela se sinta bem, para que ela não abandone. Talvez seja isso que nós estejamos procurando. E Paulo diz, gente, não se ocupem com isso, com as fábulas judaicas ou fábulas gospel aí, né? Nem com os mandamentos de homens desviados da verdade. Interessante, né? Isso só faz você perceber que a gente só defende coisas que nos afetam. A gente só acredita em alguns pontos de vista, em alguns pensamentos particulares, porque a gente está comprometido com eles em alguma instância. A gente vai defender determinada conduta ou vai criticar determinada conduta porque isso diz muito a respeito da minha pessoa. E Paulo diz, tenha cuidado com isso, defenda a Escritura. A Escritura não está do lado de ninguém, a Escritura está do lado de Deus. Né? Tudo que está errado segundo Deus. Aí, irmãos, Paulo vai finalizar falando desse tipo de gente nos versículos 15 e 16, tá? Ele vai dizer no versículo 15 assim, todas as coisas são puros para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro. Isso daqui tem a ver com o seguinte, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então, basicamente, irmãos, o cristão se perde
não por aquilo que ele acha errado, mas por aquilo que ele acha certo. Tá? Porque tem determinadas coisas que a gente não precisa argumentar se elas são certas ou erradas. Mas é a partir da nossa aceitação que a gente vai dizer como que é a saúde, como que é a nossa interpretação bíblica e como que está a saúde da nossa fé. Não é pelo que a gente acha errado, é pelo que a gente acha certo. Talvez você ache errado um monte de coisa que seja errada efetivamente, mas talvez também você aceite coisas que não deveria. E é exatamente para isso que Paulo chama a atenção de Tito. Quando você for repreender, foca muito bem nessa questão, para que ninguém diga que é errado o que é certo e para que ninguém diga que é certo o que é errado. Atenta para isso. E aí, você vai perceber que boa parte das coisas que você acha certo são justificadas da seguinte forma: hoje é normal. Hoje é normal. A gente não se incomoda com o que hoje é normal. E eu acho que a gente tem perdido isso, irmãos. Porque, por exemplo, quando você vê uma coisa que para você é abominável, você toma até um susto. Você, se for na rua, você passa de carro, você olha bem, até diminui a velocidade para focar bem. Se for em algum filme, você pensa, que isso? Mas tem algumas coisas que a gente já não se... Vamos dizer assim, a gente não tem mais aquela intolerância. E é exatamente para esse ponto que o apóstolo Paulo está chamando a atenção. E é aí que ele diz, que eu falei que a gente ia voltar no fim, e no fim acabei cumprindo minha promessa, né? O versículo 16 fala assim: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, mas entretanto, negam por suas obras. Quer dizer, é o que eles acham certo. É por isso, diz o texto, que eles são o quê? Abomináveis, olha as palavras, né? Abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Ou seja, irmãos, qual é o papel do presbítero? O papel do presbítero é chegar para uma pessoa dessa e tratá-la como ela é. Ou seja, ela está vivendo uma vida que desagrada a Deus, ela está vivendo um contexto que desagrada a Deus, ela está vivendo propagando ideias que são contrárias à palavra de Deus. Sabe o que o presbítero tem a obrigação de dizer para ela? Você é abominável, você é desobediente e você é reprovado. Está reprovado para toda boa obra, porque é isso que a palavra de Deus diz. Onde estão os homens que vão ter coragem de dizer isso? E aqui, irmãos, eu não estou me colocando como alguém que tem essa coragem. Eu estou me colocando como alguém que pede essa coragem todos os dias para Deus. Tratar as pessoas como elas são. Se ela é irmã na fé, eu a trato como irmã na fé. Se ela não é, eu não a trato como uma irmã na fé. Eu a trato como alguém que está efetivamente com os seus atos desagradando a Deus. O presbítero precisa dizer isso. E o presbítero precisa ter coragem de dizer isso. Ele não pode chamar o errado de certo. E ele não pode aprovar o que está errado. E é exatamente por isso que eu creio que nós devemos falar sobre essas coisas. Porque Paulo não tem nenhuma dúvida do que ele fala. Porque às vezes a gente pode falar assim, nossa, mas como Paulo é duro, né? Você viu as coisas que ele falou aqui? Mas da onde que vem a certeza dele? Ele era um ministro, como ele mesmo disse no versículo 1, um servo de Deus e um apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Então Paulo invoca a pessoa dos presbíteros a fazer o seguinte: você tem um padrão de fé revelado na Escritura. A pessoa está dentro desse padrão de fé? Ótimo. A pessoa não está, qual é o seu papel? É dizer para ela, você não está. Não porque eu estou falando, porque a palavra de Deus está falando. A palavra de Deus diz isso, isso e isso, você está fora disso, disso e disso. Tem que voltar, tem que se arrepender. A ideia não é repreender pelo gosto de repreender, porque a gente sente até, vamos dizer assim, um gostinho em fazer isso. Mas Paulo diz que nós devemos repreender, irmãos, para que eles sejam sadios na fé. Então, existe um princípio de fé. Existe vamos dizer assim, um pré-conhecimento, mas não existe prática. Então, o presbítero é aquela pessoa que vai conduzir para esse caminho. É dizer assim, as coisas vão ter que mudar. A igreja de Deus precisa de homens assim. E a igreja precisa esperar dos seus presbíteros esse tipo de defesa, irmãos, da fé, da palavra de Deus. Por isso, a igreja que vai eleger precisa conhecer.
Não é simplesmente fazer um checklist assim e, na sua visão, ir ticando as coisas que tem e o que não tem. Mas você precisa conhecer da Bíblia a tal ponto de você poder exigir isso dos seus presbíteros. Tá?